Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula pelo canal Casa do Pão e a proposta dessa série de vídeos é comentar a lição bíblica da CPAD, do terceiro trimestre de 2025, com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Então, nesse trimestre, a CPAD está aí fazendo a lição sobre o livro de Atos dos Apóstolos, com o tema da igreja, a igreja que foi avante, que pregou o evangelho, que sofreu, perdeu grandes líderes, mas avançou até os dias de hoje. E hoje, dia 31 de agosto de 2025, a lição número 9, com o tema Uma Igreja que se Arrisca. O texto áureo da nossa lição se encontra em Atos capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E a verdade prática da nossa lição: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Na introdução da nossa lição, vamos comentar hoje sobre Estevão, um dos 7 diáconos ali da igreja primitiva. O relato de Estevão no livro de Atos é muito curto, mas foi de grande impacto para a época e também de grande impacto para as nossas vidas, um exemplo a ser seguido. E o tópico 1 da nossa lição: Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. A palavra contestação quer dizer discordar ou se opor a algo. Então, Estevão estava enfrentando uma perseguição, uma contestação, uma discordância daquilo que ele apresentava, da mensagem que ele pregava. E a parte 1 do tópico 1, aprendendo com Estevão. O nome Estevão quer dizer coroa ou grinalda. Era um item da cultura grega que era usado como símbolo de vitória nos Jogos Olímpicos ali da época e também para honrar e premiar os grandes heróis, grandes soldados que tinham feitos incríveis. Era uma espécie de ramos que eram colocados na cabeça dos vencedores, como é chamado os louros da vitória. Interessante, né, que Jesus deu a grande vitória para a humanidade e nele colocaram uma coroa de espinhos. Voltando aqui para Estevão, né, ele foi um dos 7 líderes escolhidos para servir as mesas ali em Atos capítulo 6. Era conhecido por suas qualidades espirituais, sua fé, sua sabedoria e cheio da presença de Deus. Foi o primeiro líder a ser reconhecido como grande mestre devido ao debate que teve ali com seus perseguidores. E foi o primeiro a dar a sua vida pelo evangelho. Ele não se opôs a entregar a sua vida para o evangelho. Um grande exemplo, grande história para nós analisarmos e aplicarmos na nossa vida, para ver o que Deus pode fazer através de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Parte 2 do tópico 1, a fé sob ataque. Mas por que Estevão foi alvo de perseguição? Ora, em Atos capítulo 6, versículo 8, diz que Estevão era cheio de fé e de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A palavra poder também vem da raiz da palavra dinamite, para você ter uma ideia o que era esse poder. A palavra prodígios quer dizer fenômeno sobrenatural que causa grande admiração, então devia chamar muito a atenção do povo. E a palavra sinais é marcas que apontam para uma verdade maior, autenticava a mensagem que estava sendo pregada. Então, quando o texto diz que Estevão era cheio de fé, de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, quer dizer que ele pregava a mensagem do evangelho e as pessoas prestavam atenção no que ele falava. Então os sinais confirmavam aquilo que ele pregava. Mas quem se levantou contra Estevão? Atos capítulo 6, versículo 9 diz que foram vários grupos da sinagoga dos chamados dos libertos. Eram judeus que tinham sido escravos e foram libertos. Na sua maioria, vinham da libertação de Roma. Então eles tinham um contato com a cultura romana. Também tinha os sirineus e alexandrinos, que era da cidade de Cirene, atual Líbia, que fica no norte da África, e Alexandria, que ficava no Egito, o grande centro cultural. E também havia um grupo da Cilícia e da Ásia, isto é, da Ásia Menor, ali onde é a Turquia. O próprio Paulo era da Cilícia. Então ali, quando Estevão começou a pregar o evangelho, grande choque de ideias, de tradições. Então todos questionavam a Filipe, mas não podiam provar, porque ele provava com grandes sinais e prodígios. Por isso que houve essa grande perseguição contra a vida de Estevão. Parte 3 do tópico 1, a disputa com Estevão. A palavra disputa quer dizer competição, mas no caso aqui seria uma terrível divergência. Capítulo 6, versículo 9, diz que esses grupos que eu citei anteriormente
disputavam com Estevão. Esta palavra disputavam quer dizer discutir intensamente, questionar, debater entre si. Mas a ideia não era um debate. Na verdade, eles queriam impedir Estevão de pregar com argumentos. Mas esses argumentos desses grupos eram fracos, porque eles não tinham como provar, enquanto que Estevão provava com prodígios, trazendo grande irritação para esses perseguidores. Parte 4 do tópico 1, a falsa narrativa. O termo falsa narrativa quer dizer uma história ou conjunto de eventos que são apresentados como verdadeiros, mas são manipulados ou distorcidos para trazer algo que parece ser verdadeiro. O diabo, ele é mestre nisso, pegar uma mentira e fazer parecer que é uma verdade. Por isso que ele engana muitas pessoas. Mas no caso aqui de Estevão, não tinha como provar o contrário, porque uma narrativa falsa não pode com a verdade, ainda mais se essa verdade vem autenticada por milagres poderosos. Os fariseus não aceitavam Jesus de Nazaré ser o Messias, mas ficavam irados, irritados e queriam até matá-lo, quebrando o quarto mandamento, quando viam seus milagres, os seus sinais. O próprio Nicodemos, que era um fariseu, quando viu os milagres de Jesus, foi lá conversar com ele para ver realmente quem ele era. Então hoje temos pessoas que filosoficamente combatem o Evangelho com argumentos incríveis, argumentos com uma inteligência muito poderosa. Mas a igreja tem a arma mais poderosa do mundo. Ela tem o Espírito Santo com os seus milagres, com o seu poder, com os sinais, com os prodígios, com as maravilhas, que sempre vai confirmar a mensagem do Evangelho. Por isso que a igreja hoje tem conseguido trazer ensinamentos poderosos, teologias poderosas para o povo de Deus ter argumentos, ter base bíblica, ter conhecimento para pregar a verdade, mas precisa urgentemente voltar a praticar os sinais, os prodígios, as maravilhas para confirmar aquilo que a igreja está pregando. Tópico 2 da nossa lição, Estevão e a igreja que defende a sua fé. Nós fomos chamados não para somente criar um bem-estar social, fomos chamados principalmente para anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho é pregar a nossa fé e também é defendê-la e, se for o caso, até morrer por ela. Claro, hoje em dia temos leis que nos protegem para pregar e viver a nossa religião, a nossa fé. Mas entendemos que enquanto nós pregarmos a verdadeira fé, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sempre vamos ter problemas, sempre vamos ter perseguições. Especialmente no nosso país, o Brasil, vivemos um tempo de prosperidade financeira. Vivemos um tempo onde o Evangelho pode ser pregado. Estamos construindo templos maravilhosos, locais para adoração muito tremendos. Mas temos que entender que o principal da nossa vida aqui com Deus é pregar o Evangelho. Os templos, a estrutura é importante para preparar as pessoas para a volta do Senhor Jesus e receber os novos convertidos. Mas um dia isso tudo não passará apenas de prédios sem qualquer utilidade, porque quando Jesus voltar, todas as placas, as instituições ficarão aqui e somente a igreja de Jesus Cristo é que subirá. As instituições, as placas são importantes para a pregação do Evangelho e preparar o povo de Deus para o arrebatamento. Eu sempre falo isso, mas elas têm prazo de validade e o prazo de validade acabará na volta do Senhor Jesus. Parte 1 do tópico 2, Deus na história de seu povo. Estevão faz uma apologia contra os seus perseguidores, contra os seus algozes, isso é, ele faz uma defesa da sua fé, do que ele estava fazendo. Ele faz essa defesa contando a história do povo hebreu. Ele começa ali por Abraão, que fez uma aliança com Deus, conta a história de José no Egito, o surgimento de Moisés, o libertador do povo de Deus, e também relata que mesmo assim o povo, com tudo isso, foi rebelde a Deus, porque adoraram um bezerro de ouro. E também matavam os profetas de Deus, que Deus enviava para trazer o povo de volta para ele. E Estevão termina dizendo que eles resistiam ao Espírito Santo e ainda mataram o Messias. Estevão mostrou pelas Escrituras que eles não queriam a Deus, queriam apenas o conforto e o bem-estar da sua religião. Parte 2 do tópico 2. Corações endurecidos. Estevão, ali em Atos 7:51, chamou seus algozes de homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido. Era uma linguagem simbólica muito forte, profundamente enraizada no Antigo Testamento para fazer uma acusação direta.
Estevão estava dizendo que eles cometiam os mesmos erros dos seus antepassados. Quando ele chama esses seus perseguidores, seus algozes de dura cerviz, ele está dizendo que eles têm pescoço duro, com atitude de teimosia e rebeldia contra Deus. A imagem dessa dura cerviz é de um boi que se recusa a ser guiado, endurecendo o pescoço e se negando a seguir o caminho ordenado. Olha, Estevão fala para esse grupo que o perseguia. E ainda o chama de incircuncisos de coração e de ouvido. A palavra circuncisão se remete à aliança de Deus com o seu povo, que foi instituída lá com Abraão. E quando diz que alguém é incircunciso, quer dizer, não tem aliança com Deus. Aí quando Estevão chama eles de circuncisos de coração e de ouvido, incircunciso de coração é a pessoa que não tem um coração limpo, não é obediente a Deus, o seu coração é impuro e fechado para Deus. Incircunciso de ouvido é alguém que se recusa a ouvir a palavra de Deus, faz questão de ser surdo ao Espírito Santo. Olha o que Estevão falava para eles. Então, no fundo, Estevão estava dizendo assim: vocês acham que são povo de Deus, mas não são. E o texto de Atos diz que eles enfureciam no seu coração e rangiam os seus dentes. Tamanha a raiva, tamanho o ódio dessas pessoas por Estevão. Tópico 3 da nossa lição: Estevão e o martírio da igreja. A palavra martírio quer dizer sofrer pela fé ou até morrer por ela. A palavra tem origem no grego, que significa testemunho, de onde também surgiu a palavra mártir, que é aquele que morreu por uma causa. Nós temos um grande exemplo aqui no Brasil, onde Tiradentes é considerado o mártir da independência. Parte 1 do tópico 3. Contemplando a vitória na cruz. A palavra contemplar quer dizer observar de uma forma a admirar algo profundamente. Naquele embate ali de Estevão com seus algozes, de repente ele tem uma visão da glória de Deus. Está ali em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. O costume dos reis da época, ficar ao lado direito do trono, não era apenas uma formalidade, mas também mostrava poder, autoridade e uma ação em andamento. Então Jesus está numa posição que é de autoridade, de honra e de poder. Em Marcos capítulo 16, versículo 19, diz que Jesus subiu aos céus e assentou à direita de Deus. Já em Hebreus capítulo 1, versículo 3, é muito mais profundo. Diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha a profundidade de quando Jesus chegou ali para sentar à direita de Deus. Em Mateus, ele relata para os seus discípulos, no capítulo 28, versículo 18: toda autoridade é me dada no céu e na terra. Então Jesus manda no céu e manda na terra também. Que ele completou a sua obra aqui na terra e agora está no comando, reinando sobre todas as coisas. Quem comanda, quem manda a igreja é o Senhor Jesus. Deus instituiu homens para liderar o povo de Deus, como está ali em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o crescimento, para o amadurecimento do povo de Deus. Só que o grande líder, o grande general da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Se algum homem pensa que é ele que manda na igreja, misericórdia da vida dele. Quanto mais esse líder entende que foi Jesus que colocou ele ali, que ele é um servo do Senhor Jesus, que ele está ali para servir aos outros, mais Deus vai usar ele naquele ministério, mais Deus vai honrar ele naquele ministério. O líder que entende isso, o grande favor de Deus para comandar aquele ministério, e só vai prosperar. Mas o dia que o coração dele estiver orgulhoso por causa daquilo que Deus está fazendo através dele, eu entendo que o ministério não vai acabar, aquela placa não vai acabar, mas ele vai prestar contas com Deus.
Os textos que eu li aqui de Marcos e de Hebreus diz que Jesus está assentado à direita de Deus. E a visão que Estevão teve, Jesus está em pé. Isso fala de quê? Ação, intercessão e prontidão. Então Jesus está agindo pela igreja, está intercedendo pela igreja e está pronto para agir, porque está em pé. Como já apareceu ali também em Jeremias, quando Deus fala para ele, põe-te em pé que eu falarei contigo, esteja pronto, esteja atento para uma ação. Jesus está do mesmo modo à direita de Deus. Então Estevão estava visualizando a nossa vitória consumada. Glória a Deus. Parte 2 do tópico 3, perdoando o agressor. Vejam os versículos 59 e 60 do capítulo 7 de Atos, do término da vida de Estevão. Pedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Dito isto, adormeceu. O texto diz que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Essa palavra invocação quer dizer apelar para uma autoridade maior. Então ele estava vendo o Senhor, então ele estava falando direto com o Senhor receber o Espírito dele ali na eternidade. Glória a Deus. E quando ele diz, não imputes este pecado, para aquelas pessoas que o estavam apedrejando, isso é, não coloque na conta, que isso não seja uma dívida para eles, né? Que isso não seja mais uma dívida para eles pagarem. Da minha parte, não, Senhor. Eles estão perdoados. E o texto diz que tendo ele dito isto, adormeceu. Esta palavra adormeceu quer dizer literalmente dormir. Mas qual é a ideia? A ideia é que a certeza que vai acordar na glória. Aleluia, aleluia. Já pensou se Estevão não tivesse perdoado essas pessoas? Entenda, Paulo estava ali segurando as vestes das pessoas que apedrejavam. Então Paulo estava consentindo com a morte de Estevão. Então já pensou se Estevão não tivesse perdoado aquelas pessoas ali? Será que Paulo seria o grande missionário que temos aqui no livro de Atos? Não sabemos, mas uma coisa é certa, o perdão de Estevão alcançou todas aquelas pessoas ali. Concluindo a nossa lição, hoje estudamos a vida de Estevão, tão curta, tão rápido, mas tão impactante no livro de Atos. Ele foi escolhido para uma tarefa simples, mas muito necessária na época. Mas mesmo sendo um diácono da igreja, era um evangelista de Deus. O que Deus tem para você é muito maior do que os homens te chamam para fazer. Não despreze aquilo que os homens, os líderes eclesiásticos, te convocam para fazer. Não despreze, mas entenda, o que Deus tem para você é muito maior. E também, ao estudarmos a vida de Estevão, podemos perceber que quanto mais usado por Deus, maior oposição vai encontrar. Então entenda, se você quer ser usado por Deus, quer ser usado de uma forma poderosa em curas, milagres, na palavra, conversão de almas, entenda que você vai encontrar muita oposição, até talvez de pessoas que você não esperava. E outra grande lição na vida de Estevão, nunca negue o perdão a quem quer que for, independente da pessoa que te persegue ou te ofende. O Paulo fala na carta aos Romanos, que se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Ele está citando o livro de Provérbios. Aí ele ainda continua. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, não sobre a tua cabeça, sobre a cabeça da pessoa que é o teu inimigo. Essas brasas vivas ali na cabeça dessa pessoa simboliza que ela vai ficar encucada. Poxa, eu estou perseguindo, estou falando mal da pessoa, ele ainda me ajuda. Está entendendo? Então é assim que tem que ser a vida do cristão. Sempre estar perdoando, independente de quem seja ou o que tenha feito. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado esse breve comentário aqui da lição número 9 da nossa Escola Bíblica da CPAD do terceiro trimestre de 2025. Uma igreja que se arrisca. No próximo final de semana, no dia 7 de setembro, aniversário da independência do nosso país, teremos aqui o estudo, o comentário da lição número 10, a expansão da igreja. Fiquem todos na paz, Deus abençoe, tchau.